Nós somos 56% da população brasileira e não temos nada minimamente aproximado, sequer da metade da ocupação dos cargos eletivos, desde as câmaras de vereadores até o Congresso Nacional. Neste ano, o presidente Lula deverá indicar 2 novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Entidades do movimento negro estão pressionando pela indicação de uma ministra, uma mulher negra. Naturalmente, eu tenho um olhar bastante crítico sobre o que é e como funciona o nosso poder judiciário, o nosso sistema de justiça como um todo. Quer dizer, o poder judiciário, como o espaço institucional, em boa medida, ele funciona muito a partir e em consonância com toda a engrenagem que compõe o sistema de justiça. Né? Então, você tem a partir da advocacia, a forma como o Ministério Público também se estrutura, a própria Defensoria Pública, que tem o papel da defesa dos direitos e interesses das pessoas economicamente hipossuficientes, mesmo esse espaço, mesmo essa área do sistema de justiça, funciona de maneira extremamente embranquecida, digamos assim. É uma composição profundamente embranquecida, e isso desemboca no fazer, na prestação jurisdicional do próprio Estado, via Poder Judiciário. Então, naturalmente que eu tenho, não é, como mulher negra que sou, há muito tempo nessa estrada como advogada, então tenho um olhar com grandes reservas no funcionamento, na aplicação das leis. Ou seja, você interpreta a mesma Constituição e as leis daí advindas de uma maneira profundamente clivada pelas questões de classe, de raça, de gênero, que orienta quem compõe esse grande sistema. Se você busca, por exemplo, no âmbito da justiça do trabalho, como o judiciário veio sacralizando relações de precarização, não é, das relações de trabalho, a própria aprovação e julgamento de constitucionalidade daquela reforma trabalhista empreendida no Brasil depois do golpe da presidenta Dilma. Quer dizer, você precariza as relações de trabalho, você ofende, a partir do trabalho, você ofende a dignidade humana diante dessa vulnerabilidade colocada no mundo do trabalho. E se você ofende a dignidade humana, você desrespeita a Constituição Federal. É um primado, não é, da nossa República, o princípio do respeito à dignidade humana. Então, se você tem um mundo do trabalho que não respeita a dignidade humana, você ofende a Constituição Federal. Né? Então, por aí já se vê em que medida o Poder Judiciário realmente assim, reitera desigualdades. Se a gente leva para o recorte racial, aí então sobressai a exaustão do quão seletivo é e de como a branquitude é beneficiária desse sistema de justiça e desse modus operandi do Poder Judiciário. O Tribunal
Tribunal Superior Eleitoral, como instância maior da justiça eleitoral, num país com tamanhas desigualdades que se refletem também, não é, no espaço da política estrito sensu, não é, a política partidária, em que também aí a representatividade negra é muito a menor. Nós somos 56% da população brasileira e não temos nada minimamente aproximado, sequer da metade da ocupação dos cargos eletivos, desde as câmaras de vereadores até o Congresso Nacional. Então, naturalmente, o poder judiciário no seu braço eleitoral, ou seja, a justiça eleitoral, é uma ferramenta essencial na solidificação do nosso processo democrático. Então, garantir as condições eleitorais para que o voto seja exercido com a máxima soberania de cada indivíduo, de cada homem, de cada mulher, é um papel fundamental, né, exercido pela Justiça Eleitoral. Então, ter essa possibilidade de vir a compor a mais alta corte da Justiça Eleitoral brasileira é uma honra e uma responsabilidade também muito grande, na medida em que estamos ainda desbravando terrenos, ocupando, tentando ocupar alguns espaços. Na primeira vez, realmente, em que integrei a lista no ano passado, a lista era composta por mim e dois homens brancos. Agora, a lista é composta por três mulheres, sendo duas brancas. O TSE recentemente empossou uma primeira ministra substituta negra, a doutora Edilene Lobo. Eu fui à posse, uma cerimônia super concorrida. Nunca aquele TSE viu tanta gente preta numa posse de ministro substituta, que é um ato mais burocrático, assim, sabe? Quer dizer, na própria sala do presidente, teve que ali, no, sabe, afogadilho, ir para um espaço maior. Então, assim, foi muito emocionante ver a posse da doutora Edilene e espero naturalmente ser colega da doutora Edilene, também como ministra substituta do TSE, se o presidente Lula entender por me nomear. As fraudes, as políticas de ação afirmativa na modalidade das cotas perpassam todos os esforços, tanto de inclusão de gênero quanto de raça. Relativamente às mulheres, e a gente já tem a cota para as mulheres há bastante tempo, e sempre teve burla, sempre houve denúncia de burla às cotas femininas. A criação desse repasse de recursos diferenciados, exatamente como ferramenta de estímulo e promoção de busca de igualdade na representação negra nos partidos políticos e, consequentemente, na disputa dos pleitos eleitorais, realmente não se verificou o cumprimento da legislação. As sanções aplicadas pela Justiça Eleitoral estão sendo objeto de revisão no âmbito do Congresso Nacional, que naturalmente é o espaço maior do exercício da democracia representativa que operamos, mas é muito grave que o próprio Congresso, que elabora uma lei que pretensamente vem para fortalecer a representação negra nos partidos políticos e na composição não só das casas legislativas, mas igualmente do poder executivo, não é, em todos os níveis, que ele próprio negue a validade da lei que ele, poder legislativo, criou. Você percebe? Então, fica muito incongruente, fica muito incongruente. E é gravíssimo que isso ocorra, porque, primeiro, você desacredita que o Estado brasileiro, na medida em que faz uma lei, é o Estado brasileiro
tenha compromisso com o combate às desigualdades raciais, com o combate ao racismo. Então, antes e acima de tudo, quando o Congresso busca se anistiar, não é? Eles, como dirigentes partidários, enfim, buscam uma anistia a uma burla, a uma fraude criminosa, a uma política de inclusão racial, é a negação do compromisso do Estado com a promoção da igualdade. Percebe? Então, assim, isso é muito grave e a gente espera que a democracia brasileira amadureça, cresça, se consolide e para que isso aconteça, temos que ter negras e negros ocupando todos os espaços de poder numa partilha mais harmoniosa, numa coexistência plena com brancos, indígenas, enfim, com toda a nossa população. Na última eleição do sistema da OAB, pela primeira vez foi adotado o regulamento, uma política de paridade de gênero e cota de 30% de negros e negras. Eu escrevi alguns artigos à época denunciando fraudes nessas autodeclarações, né, porque foi esse o procedimento, não havia previsão de banca de heteroidentificação no sistema eleitoral da OAB, e eu vi amigas, parceiras, advogadas de muitas jornadas de luta feminista, que sempre se colocaram muito solidariamente a mim, como mulher negra, e aí, de repente, se declararem negras. Então, assim, aquilo me abateu profundamente, porque quando você tem uma chapa, porque uma coisa, você tem um garoto, um adolescente quase, vai fazer inscrição numa universidade e chega lá, às vezes por conta própria, e comete uma fraude pessoal individual ali. Quando você tem um grupo de advogados, a elite da advocacia, porque a OAB representa a elite da advocacia. Antes, acima de tudo, ela representa não os advogados, as advogadas, a elite da advocacia. Todo mundo fazendo um pacto de burla, porque quando quando uma advogada faz uma autodeclaração falsa para dizer que está cumprindo uma cota, você tem ali um pacto de burla daquele grupo político da elite da advocacia. É disso que se trata. E no caso da advocacia, e eu faço questão como advogada, com toda a legitimidade do meu lugar de fala, advogada que sou, a gravidade que é porque a advocacia tem assento na composição das bancas examinadoras dos concursos das carreiras jurídicas. Então, se você internamente não se compromete com o cumprimento de uma cota racial no seu espaço, do seu domínio, imagina o descompromisso que você leva como parte de uma banca examinadora num concurso da magistratura, num concurso do Ministério Público, por exemplo. Então, assim, isso tem uma implicação, tem um efeito dominó que é extremamente temerário. No caso das eleições, e a gente viu, né, a situação mais grotesca foi do então candidato ao governo do estado da Bahia, e também baiana como sou, né, me sinto muito à vontade para falar, porque foi uma estupefação tão grande, e eu não tenho dúvida de que aquela situação provocou uma revirada no cenário eleitoral da Bahia, dando a legítima vitória ao, né, governador hoje, Jerônimo. Então, assim, espero que aquela situação da Bahia tenha servido de exemplo e que a gente não tenha que se debruçar no ano que vem nas eleições municipais com ocorrências, e ocorrência aí no sentido do BO, não é? A ocorrência policial, digamos assim, no sentido criminoso da fraude a uma política de inclusão. Essa é a minha expectativa, não é? Como cidadã, então espero que a gente não se debruce sobre isso. Eu tenho muita preocupação com esse debate que perpassa pelo chamado colorismo, não é? A questão da pessoa parda, né, que é esse
qualificativo cunhado no Brasil em função de todo esse processo de miscigenação, né, que imperou e impera a despeito do racismo, mas que impera na conformação das pessoas, não nas relações econômicas, sociais, políticas e culturais, mas você tem. Tá, tá. Então, este fenômeno da miscigenação traz esses resultados raciais que ganhou o nome de pardo. E eu tenho uma preocupação grande, e assim, eu tenho conversado muito, mas acho que vai ser a primeira vez que eu vou abordar isso de maneira pública. Esse debate do colorismo e a situação, a classificação do pardo no Brasil ganha uma dimensão política muito forte. Por quê? Se a gente tem as políticas afirmativas, a cota é talvez a mais visível, mas você tem outras modalidades, não é? Na categoria das políticas afirmativas. Se você tem isso como um processo de reparação, a reparação, ela remete a toda a ancestralidade, a toda a nossa ancestralidade, né? Volta para a escravização, né? Para a trazida do povo negro do continente africano para a escravização no Brasil. Ah, tá. Então, se é reparação e remonta a toda a nossa história, é grave você agora, de repente, classificar pela tonalidade de pele tão somente quem entra, quem não entra numa política de cotas. Você percebe o tamanho, o impacto? Porque se somos 56% da população brasileira, é no somatório de pretos e pardos, sendo certo que pardos é a grande maioria, né? A partir da autodeclaração de pardos. Eu não sou parda, eu sou negra, entendeu? Agora, você tem uma gradação de tom de pele, de traços fenotípicos que revelam a maior ou menor miscigenação, correto? Então, é um debate delicadíssimo, delicadíssimo, que me preocupa sobremaneira, porque se você trabalha exclusivamente com a foto, digamos assim, estática do momento, que é o referencial das bancas de heteroidentificação, por exemplo, então independe de qualquer ancestralidade. Então, se a política de cotas é a título de reparação, você não pode negar a ancestralidade para a identificação de quem é ou não beneficiário legal de uma política de cotas, você percebe? A delicadeza, né, que isso coloca. Então, assim, me preocupa muito, 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 e quero muito acreditar que, primeiro, entre nós negros e negras, haja uma natural fiscalização de todos os processos de implementação de políticas de ação afirmativa, e o ano que vem vai ser um segundo grande teste de como isso vai se operar. E aí, acho que o primeiro recorte tem que ser do próprio voto. Não é somente a fiscalização do cumprimento da legislação, é o voto em negros e negras que tem uma historicidade de luta em defesa da negritude e de combate ao racismo, porque também não resolve a situação a gente eleger, por exemplo, um negro de direita, uma mulher de extrema direita. Não me interessa ter uma mulher de extrema direita no Congresso Nacional. Eu integro a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, não é? A ABJD, desde seus primórdios. A ABJD se formou no bojo daquele processo de pauperização do sistema democrático brasileiro, que foi a deposição, o golpe da presidenta Dilma. Então, não só antevendo, né, todo o desfecho que depois a gente experimentou com a prisão ilegal, armada, construída do presidente Lula. Quer dizer, a BJD se organiza, ela reúne
todos os segmentos das carreiras jurídicas, desde a faculdade. A gente tem estudantes também dentro da BJD. Então, a BJD se soma à Associação Juízas e Juízes pela Democracia, veio a APD, a Associação da Advocacia Pública Democrática. Então, os vários segmentos democráticos foram se organizando na defesa da democracia a partir do sistema de justiça. E com, né, aqueles primeiros sinais, né, a libertação do presidente Lula e todo o processo eleitoral, enfim, toda essa restauração que vimos fazendo do tecido democrático brasileiro nos permitiu pensar melhor coletivamente o sistema de justiça brasileiro. E aí a nossa formulação, o sistema de justiça que queremos. E isso foi fruto de longos debates envolvendo acadêmicos, estudantes, juízes, Ministério Público, todos os segmentos jurídicos e setores dos movimentos populares também, com grandes seminários. E, naturalmente, emerge que a composição, não é? Ou seja, as pessoas que integram essas carreiras de Estado, e aí especificamente o judiciário, essas pessoas também precisam expressar a população brasileira, entendeu? Não é somente representar, é expressar a população brasileira. E na medida em que isso não se verifica nas instâncias inferiores do ponto de vista meramente organizativo, não é? Desde a magistratura inicial ao Supremo Tribunal Federal, a gente constata, não é, a olho nu, uma ausência sistemática de negros e negras na ocupação desses espaços. Em 2011, eu concorri ao 5º Constitucional da Advocacia para o Tribunal, para a vaga, não é, da advocacia no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu fui a primeira mulher negra a integrar uma lista sêxtupla na OAB. Desde então, nenhuma outra entrou sequer na lista sêxtupla. Não é? O tribunal, naturalmente, não me escolheu, não é? Infelizmente, eu acho que é uma perda exatamente para a democracia brasileira, e aí, no caso, né, do nosso TJDF. Na questão da composição do Supremo Tribunal Federal, que é uma escolha tão somente do presidente da República e depois vai para o crivo do Senado Federal, essa relação sempre se deu de maneira muito fechada, não é? Ali, quem estiver ocupando a presidência, houve ministros da área, tem outros conselheiros que não são componentes exatamente do governo. Por exemplo, o presidente Lula, no seu primeiro mandato, segundo, ele tinha pessoas de sua interlocução muito permanente, como o Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, Sepúlveda Pertence, que faleceu esse ano. Luiz Carlos faleceu em dezembro de 2018. Então, por exemplo, eram 2 advogados aqui de Brasília, muito amigos meus, eu sabia das escutas, dos diálogos, das consultas que o presidente à época lhes fazia, enfim, mas era aquela coisa toda muito circunscrita aos ocupantes transeuntes do espaço mais reservado do presidente Lula. Hoje, eu não sei quais são essas escutas, além dos ministros das áreas, não é? No caso do ministro da Justiça, não necessariamente precisa ser, não é, advogado ou advogada, no caso o é, né, de formação jurídica. Então, são as escutas institucionais que o presidente faz.
O que a gente espera, a Coalizão Negra por Direitos, que teve um papel importantíssimo no processo eleitoral de mobilização, do que resultou, inclusive, na votação, né, majoritária do presidente Lula, que foi de mulheres e negros e negras, não é? Então, a Coalizão Negra por Direitos, que eu integro via Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, né, que é a minha base de luta de combate ao racismo aqui em Brasília. Então, a gente teve uma importância política muito grande. Então, qual é a expectativa natural? Que essa escuta se amplie. Por exemplo, esse conjunto de entidades jurídicas, democráticas, poderiam tranquilamente ser ouvidas pelo presidente, que criasse um fórum. Então, você não precisa alterar a Constituição, não precisa alterar nada, para alargar esse campo de escuta, não é? Sobre a escolha soberana, plena, legítima do presidente da República. Isso aí é inquestionável. Agora, isso não impede que ele faça uma escuta mais ampla. E a gente tem essa expectativa de que aconteça. E em fazendo uma escuta mais ampla, que ele possa conhecer e apreciar, inclusive o meu nome, como foi colocado pela BJD, numa carta aberta ao presidente da República, indicando, sugerindo o meu nome para a vaga, né, decorrente da aposentadoria da ministra Rosa Weber. Na medida em que a gente leva uma história de resistência, uma história de luta libertária, a gente leva um olhar muito próprio para a interpretação e aplicação das leis. Então, não se trata de uma representatividade tão somente, não é apenas o simbólico de uma garota negra que, ao me ver sob a toga do Supremo Tribunal Federal, ela possa se projetar com um futuro muito mais amplo. Você percebe? É muito mais do que isso. É você levar para o debate, para a partilha da leitura constitucional, uma história que é marcada pela resistência e pela construção democrática. A democracia é um valor muito caro para nós negros e negras. É sobre a democracia que a gente tem perspectivas. Então, é essa capacidade, é essa diversidade que a gente naturalmente carrega e empresta no acumulado de uma história profissional, no meu caso. E aí, só para voltar um pouquinho no seu comentário da carta, assinada inclusive pela Sueli Carneiro, uma amiga querida de muitos anos e uma mulher da mais absoluta admiração nacional, não é? Foi subscrita por todas as conselheiras negras do Conselho de Desenvolvimento Social da Presidência da República, o Conselhão, que eu também integro. Então, quer dizer, se é um espaço, o Conselhão, de escuta do presidente, a gente espera que essa manifestação deste segmento com assento no Conselhão, possa ser ouvido pelo presidente Lula. Então, o meu nome também foi apoiado, por exemplo, pela advocacia, Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia, a APD, que fez uma lista tríplice e me incluiu na sua lista tríplice. Então, outras entidades, a Coalizão Nacional de Mulheres, entendeu? Que apoia mulheres e, dentre essas, estou eu como uma jurista negra. Então, esse debate ganhou corações e mentes na sociedade. Se ganhou corações e mentes na sociedade, é muito natural que um presidente radicalmente democrata, como é o presidente Lula, e isso é inquestionável, que chegue ao seu coração e à sua mente. Nossa esperança é muito grande de que isso aconteça. A responsabilidade, não é, de expressar essas vontades coletivas de entidades, articulações e organizações da maior respeitabilidade política, social, inclusive no ambiente jurídico, né? A exemplo da APD, da BJD. Então, eu sei bem o tamanho da responsabilidade que tenho e sei muitíssimo bem
o tamanho da responsabilidade que terei se escolhida pelo presidente Lula e aprovada pelo Senado Federal. Naturalmente, não vou jamais me afastar dos meus princípios formativos. Quer dizer, se eu cheguei até aqui, é porque eu sou o resultado mais concreto de um fazer coletivo. Eu costumo dizer que se eu tiver que me definir por apenas uma palavra, eu dentro desse cenário, não é, político, jurídico, eu digo sempre que é institucionalidade. Eu sempre tive um senso de respeito e de compromisso com a institucionalidade do meu espaço, no meu espaço político, jurídico, no exercício da minha profissão, muito, muito forte. É um traço muito forte. Todas as pessoas que dialogam comigo, que me conhecem, na minha trajetória como advogada, como gestora, porque já ocupei funções de gestão também, e uma outra marca que é muito presente em mim é o fazer coletivo. Eu sempre fui de grupo, sabe assim? Eu sempre tive posição coletiva, eu sempre estive agrupada, eu sempre estive aquilombada. Então, compor o maior colegiado do sistema do Poder Judiciário brasileiro uma responsabilidade muito grande, porque vou levar o que essa história coletiva, com a qual eu contribuí indisfarçadamente, assim, sem falsa modéstia, sei que contribuí sobremaneira com a construção partidária, com a construção democrática aqui do Distrito Federal. Eu vim para cá, para Brasília, quando eu acabei de fazer 18 anos. Então, a minha vida adulta foi toda na capital da República. E sei que tive um papel importante na própria construção do sistema da democracia representativa, da organização sindical do Distrito Federal, da organização negra do Distrito Federal. Eu fui do MNU, eu fui da organização do primeiro encontro nacional do PT e a questão racial. Então, assim, eu carrego uma história de um fazer coletivo que sobressai muito fortemente em mim. Então, é com toda essa responsabilidade histórica que eu quero ingressar e nos representar no Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal Superior Eleitoral, tudo sempre dependendo da decisão do presidente da República.